Pessoal, tô procurando respirar um pouco aqui, dei um tempo, depois que assisti o jogo, tomei um pouco de água, dei aquela respirada, que olha, difícil ver o time do Santos jogar. Esse empate de 3-3 agora há pouco contra o Ferroviária lá em Araraquara, em que o Santos começou ganhando, depois tomou o empate, a virada, depois o Santos empatou, depois o Santos viraram em cima do Santos novamente, e na Bacia das Almas o Santos fez o gol de empate, né? Eu poderia estar falando aqui, por exemplo, dos 3 gols que foram anulados do time do Santos. Eu poderia estar falando aqui da arbitragem, que em um desses gols feito pelo Marcos Leonardo, diz o árbitro que foi empurrado. Eu poderia falar aqui do meio de campo do Santos, ao qual na segunda etapa novamente não jogou bem. Apesar do sistema ofensivo do Santos estar um pouquinho melhor. Eu poderia falar aqui de jogador a jogador, para a gente ver a respeito, como sempre eu faço aqui nos vídeos do Santos, para a gente ter o que falar. Mas o que se pode falar a respeito do time do Santos hoje é único e exclusivamente vexatório. O Santos, pela segunda vez consecutiva, vocês já estão sabendo disso, porque eu sei que vocês são pessoas e torcedores espertos. O Santos brigando para sair da segunda divisão novamente, na mesma situação. O Santos jogou com um time hoje que estava na mesma qualidade, na mesma quantidade de pontos que o time do Santos, da mesma forma. O time do Ferroviária hoje empatou, tem que empatar, se eu não me engano, no próximo jogo para poder se manter na segunda divisão. E o Santos a mesma coisa. O problema é que o Santos não depende mais de si para tentar alguma coisa, tem uma utopia na cabeça de todos os torcedores que o Santos conseguiria alguma coisa, quando não é verdade. Esse ano, no Campeonato Paulista para o Santos, praticamente se foi. Porque só um milagre para fazer as coisas acontecerem no time do Santos esse ano. Com esses jogadores que tem, não é possível. Falou-se muito de contratações a respeito do time do Santos essa semana. Um lateral direito, pasmem, outro lateral direito. Sandro Perpétuo foi embora, rescindiu o contrato. O Madison está no departamento médico. O Auro, quem vem jogando, mas não está agradando. Existe um outro, que é o Guedes, que também está lá fazendo não sei o que e agora vai contratar outro lateral. Existe a possibilidade de contratar um lateral esquerdo também. Existe a possibilidade de contratar um médio volante. A possibilidade do Alisson voltar para o time do Santos. Inclusive fiz um vídeo falando a respeito disso. Existe a possibilidade de um meio de campo da seleção argentina. Inclusive esse jogador discutiu com o técnico porque o técnico colocou ele no time reserva nos treinamentos. E para o time do Santos serve. Agora, nós só podemos falar de contratação quando exatamente esses jogadores estiverem de fato e de verdade na Vila Belmiro. Assinado o contrato, esses jogadores já falando, dando entrevista a respeito do Santos. Mas o que importa, o que aconteceu no jogo do Santos hoje foi realmente vergonhoso. A gente que tenta tirar um pouco a emoção a respeito do que aconteceu, jogar jogo para cardíaco nenhum botar defeito. O Santos começou ganhando de 1-0, gol feito pelos Lucas Braga, uma metida de bola ali do Camacho.
ali para o Marcos Leonardo, que deu de calcanhar para ele, que acabou fazendo o gol. O Santos tomou o empate, num cruzamento que veio lá da esquerda, por todas as oportunidades, lá da esquerda. Um cruzamento despretensioso, que a bola passou, o João Paulo ficou olhando. A gente tem que falar do João Paulo, pessoal. Aquela bola também era dele. O Lucas Pires não cabeceou a bola e o Hugo chegou e colocou para dentro. Tudo bem. Mas ali ficou uma indecisão novamente. E o time do Ferroviário empatou 1-1. Depois virou 2-1. Uma outra possível falha é do João Paulo. A gente fala aqui que o João Paulo constantemente vem salvando o time do Santos com defesas espetaculares. Inclusive, na grande maioria das partidas, principalmente no ano passado, sendo o melhor jogador em partida. E quando isso acontecia, nós sabíamos que a defesa do Santos estava furada. Porque senão a bola não fosse tanto assim para o gol. Mas ele falhou. Ele demorou para chegar na bola. Foi um chute rasteiro. A impressão que deu que ele pulou antes da bola chegar. E quando a bola entrou, ela foi no cantinho e não teve como ele pegar. E depois o Santos foi lá e empatou. O Santos, desses 3 gols anulados que o Santos teve, um deles foi do Lucas Barbosa, que por milímetros estava também em impedimento. Um olhar, sim, muito, muito crítico para as jogadas e os lances que determinavam a jogada do Santos. Assim aconteceu o terceiro gol, que virou a partida novamente para o time do Ferroviário de Araraquara. Uma jogada lá pela esquerda, uma bola que estava com o lateral direito, o Auro, que ele deu um vacilo. O jogador atacante roubou a bola, fez o cruzamento, bateu na mão do Kaique, que também não tinha que ir para a bola daquela forma, porque sabendo que está dentro da área, procura fechar o braço. Aí você fala, mas como que o cara vai pular com o braço fechado? Vai ficar que nem boneco? Mas sabe que a regra é aplicada. Ainda mais contra o Santos, parece que tudo dá errado. Hoje bola bateu na trave, o Santos foi anulado 3 gols do Santos, 2 eu entendo que estava impedido, o segundo que foi anulado, que foi o gol do Marcos Leonardo, eu achei que aquilo não foi falta nem aqui nem na China, que o zagueirão deu mole para ele, ele deu uma jogada de corpo com o braço ali, mas se fosse uma situação dentro da área, com certeza, com seguridade ali, o árbitro com certeza não daria a falta. E Santos tomou o terceiro gol. Através dessa falha defensiva do time do Santos ali pela direita, através do Auro. Esse gol de pênalti. E aí o atacante do Ferroviária foi lá e acabou convertendo. E aí na Bacia das Almas, o Batistão, depois de muito criticado pelo torcedor santista, e realmente as únicas partidas que nós podemos falar que esse jogador jogou bem foi na primeira partida que ele fez logo quando chegou no Santos e essa aqui. As outras, na sua grande maioria, ele não jogou porque estava machucado no departamento médico, contusão atrás de contusão, e ele, com 10 minutos, ele chutou uma bola que o goleiro Saulo defendeu e bateu na trave, ele fez um gol que não valeu, e ele fez um gol de empate do Santos. Que senão a situação seria pior. O Santos ficaria na obrigação de ganhar do Água Santa. Olha do que nós estamos falando a respeito do time do Santos, pessoal. Tá de brincadeira. Eu tive aqui respirando, tomando um pouquinho de água aqui, como vocês podem ver. Fazendo, pensando aqui, tirando um pouco nervoso, para mim não falar bobagem. Até porque esses jogadores nem sabem quem a gente existe. A gente sabe que existem torcedores.
A verdade é que esse técnico que o Santos contratou, Fabian Bustos, deve ser mantido sim. Porque ele não tem culpa das coisas que acontecem com o time do Santos. A gente percebe que existe uma vontade grande e o treinador é um treinador que tem bases táticas muito boas. O Santos tem contratado vários treinadores por uma falta de planejamento muito grande. E a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Foi assim com o Gesualdo, foi assim com o Ariel Roland, foi assim com o Carille, foi assim com o Cuca, que resolveu sair, mas ele acabou saindo. Foi assim com o Diniz. Mas o Fabian Bustos, até o presente momento, não tem culpa. Porque não tem jogadores o suficiente que passam confiança para o torcedor santista. Eu não consigo ficar seguro quando o Santos joga um tempo bom e o outro eu não tenho certeza se o Santos vai continuar na mesma vibe. De o Santos sustentar a vitória que está acontecendo. Se você perceber, o Santos vai fazer um jogo importantíssimo, a exemplo dos outros que foram agora anteriormente. Mas imagine o Santos jogando contra o Água Santa nesse sábado às 16 horas na Vila Belmiro. Se o time do Água Santa, precisando do empate, não vai colocar todos os jogadores para a linha de trás do time do Água Santa. E o Santos vai ter que jogar tentando entrar dentro desse bloqueio. Novamente as coisas ficaram para a última hora. Novamente. Segundo ano consecutivo, a qual o Santos deixa o torcedor santista nesse nervoso todo. Segundo ano consecutivo. Primeiro, o ano passado, brigando para não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista contra o time de Sorocaba. Depois o Santos estava naquela situação de rebaixamento, flertando a todo tempo. Esse fetiche, como diz o Mano Brown, que o time do Santos ultimamente está tendo com a segunda divisão. Isso é verdade. E apesar de tudo isso, da contratação do Carille, que queiram ou não, foi ele quem tirou o time da segunda divisão. E o time ficou em 10º lugar. E hoje é a mesma coisa. O Santos vai para a última rodada precisando ganhar. Para não ter mais o que falar. Você acha que um time bicampeão mundial, que nem o time do Santos, você acha que realmente precisava estar falando dessas coisas nesse jogo de hoje? Eu acredito que não. Os jogadores que entraram no time do Santos hoje, eu fiz uma lista aqui, eu vi ali que saiu o Zanocelo para a entrada do Jobson, né? Vi que saiu o Lucas Barbosa para a entrada do Ângelo. O Camacho para a entrada do Sandri. O Marcos Leonardo para a entrada do Ranseco. O Goulart para a entrada do Batistão. Nesses que saíram, eu já falei. E os que entraram, que no caso Jobson, gente do céu, teve uma hora que ele foi fazer uma jogada, ele deu um passe errado, ele voltou, que precisava de um guindaste para poder tirar ele do chão, para ele poder voltar correndo. Muito mal, muito mal. O Ângelo, coitado, não jogou nada, não foi bem nos momentos que pegou na bola, também não tenho muito o que falar a respeito do jogador. O Sandri, que deveria, no meu modo de ver, sair jogando, ficou no banco de reservas. Talvez não fez muito também, mas também não comprometeu. Deu uma dinâmica maior no meio de campo. O Ranseco, realmente não sei porque entrou, porque do mesmo jeito que entrou, saiu. E o Batistão, que desses que substituíram aqueles que saíram como titular,
foi o melhor de todos, né? Que chutou uma bola no gol, que o Saulo conseguiu pegar, a bola bateu na trave e acabou saindo, depois fez um gol que foi anulado, depois no finalzinho, na Bacia das Almas, como havia dito, fez o gol de empate. Resumo de tudo isso que aconteceu, só deixa cada vez mais triste o torcedor santista de uma maneira geral. Só deixa o torcedor santista de uma maneira muito, muito sem esperança daquilo que irá por vir nesse próximo Campeonato Brasileiro, em todas as competições que o Santos estará. Fala-se dessas contratações aí, como havia dito, que vai acontecer, que ainda não tem nada definido, mas eu só virei aqui no canal Vargas Santos TV quando algo de realmente concreto, melhor dizer, acontecer. Caso contrário, eu vou ver notícias assim como a maioria dos torcedores santistas consegue ver. Difícil falar a respeito do time do Santos hoje, pessoal. Evidentemente que esse jogo quase não aconteceu novamente por causa das chuvas que caíram muito forte antes de começar a partida, pelo menos 40 minutos antes. O campo estava pesado pra caramba, como eu havia dito, mas estava pesado para os dois times. Mas os jogadores, até o Santos jogou bem o primeiro tempo, começou até bem, mas não consegue sustentar, não passa segurança. Eu entendi que a escalação e os jogadores que ele colocou, o Fabian Bustos, eu entendi que no lugar do Camacho eu até poderia colocar o Sandri, Lucas Barbosa, que normalmente eu defendo o futebol dele, hoje ele jogou razoavelmente bem, mas deu lugar para outro jogador. Mas eu entendi que o time do Santos, de uma certa forma, hoje no seu sistema defensivo principalmente, falou muito, desde o João Paulo, a linha dos 4 zagueiros ali, em todos os gols praticamente, nos cruzamentos que teve, no primeiro gol, nas bolas que foram alçadas lá para o Igor lá na área, ele ganhou todas praticamente, tanto no chão como no alto, um jogador alto, pesado, artilheiro do time do Ferroviária. Não sei mais o que falar a respeito do Santos, mas o que eu entendo é que o Santos precisa abrir o olho, o Santos precisa melhorar, mudar esse planejamento que tem. Porque não é simplesmente contratar jogadores. O Santos tem que contratar jogadores para jogar como opção ou como titular. Desculpa. Porque o que tem acontecido é que o problema maior do time do Santos está em contratar os jogadores errados para ficarem dentro da equipe do Santos. Tem jogadores no time do Santos que ganham lá muito dinheiro, e aí eu não estou discutindo o valor do salário, eu estou falando que o custo-benefício desses jogadores, que ganham muito bem dentro da equipe, não estão dando retorno. Esse que é a falta de planejamento. Contratação de jogadores específicos para cada posição, para depois não se arrepender. Não contratar jogadores machucados, não contratar jogadores para ficar ganhando dinheiro lá dentro do Santos e nunca jogar uma partida. Porque todos os técnicos que chegaram, ele não serviu para ninguém. Não é isso. Isso é falta de planejamento. Será que o time do Santos não tem um desempenho lá para contratar jogadores? Mas fala-se muito de oportunidade de mercado, porque o Santos não tem dinheiro. O ano passado falou-se a mesma coisa. Quando chegou na hora que o Santos contratou um monte de jogador. Jogador meia boca, que não resolveu o problema do Santos. Essa é a dura realidade. O time do Santos, não sabemos mais o que o torcedor do Santos pode esperar. Essa desesperança que paira nessa atmosfera dentro de cada time, contra os times que o time do Santos joga, em cada ambiente
que se faz presente dentro de cada partida que o time do Santos joga é muito ruim. Isso torna o ambiente desesperançoso e o torcedor santista não acredita mais. O torcedor santista precisa acreditar no time que está vendo dentro do jogo. Isso não vem acontecendo. Se vocês repararam, após o Marcos Leonardo receber o título de melhor jogador da partida, se vocês repararam que a torcida estava falando do time do Santos, que era time de merda e tudo mais, torcedor santista, como todo mundo sabe, é passional. Mas existem algumas coisas que você não precisa ser passional, mesmo estando nas suas faculdades mentais, para falar a respeito do Santos. Tem coisas que o Santos não faz. O Santos precisa evoluir, o Santos precisa mudar o seu jeito de administrar o futebol, o Santos precisa contratar, porque a torcida está louca para contratações, mas contratações que venham jogadores para jogar, dispensar os jogadores que não faz mais parte do time do Santos, que ficam lá encostados ganhando muito dinheiro. É isso que o torcedor santista está querendo. Poderia estar falando muitas coisas boas aqui no momento desse, que o Santos ganhado do Ferroviário de Araraquara, jogar pelo empate, ainda tendo possibilidade de classificação e tudo mais, sem depender dos outros. Mas infelizmente, o time grande que o Santos não está achando que tem essa grandeza toda. E isso, o torcedor do Santos fica muito triste. Infelizmente hoje, o Santos não ganhou, empatou. Para aqueles que viram e que não acompanham o futebol do Santos quase que diariamente, entenderiam que o jogo foi um jogão. Como aconteceu e foi falado na transmissão. Mas nós sabemos que o Santos precisava ganhar, mas o Santos precisava ganhar muito antes do que ganhar na partida, que é nos bastidores, que é no seu planejamento, que é na função básica que todo time tem que ter, que é contratar jogadores. Tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar de novo para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. E até sábado, se Deus quiser.